todo, a senhora sugere que a gente não respeite tanto a individualidade. Não. Fique investigando, procure saber tudo sobre a pessoa e ser amiga e parceira. E amiga, exatamente. Você tem que ser muito amigo do seu filho, porque eu e ela, a gente era muito amiga. Então, tudo que acontecia, ela falava para mim. Eu sabia de tudo. Só que tem uma coisa, quando eu comecei a ameaçar ela, quando eu comecei a falar certas coisas para ela, ela não gostou. Que ela viu que eu já não aceitava mais, ela começou a esconder coisas de mim, entendeu? Então, foi aí que a gente acabou se afastando. Um pouco. Porque então, a gente tem que ser amigo do filho. Conselho, gente, com tudo que aconteceu, eu não tenho assim, falar assim, se eu tivesse feito isso, não teria acontecido. A senhora tentou de porque tudo. eu fiz tudo o que eu pude, aconselhei, sabe, falei de casos para ela, que já aconteceu, que ela conhece. Eu fiz tudo. Mas eu creio, igual eu estava conversando com a moça que eu falei para ela. Eu falei assim, igual eu falei, se Deus quisesse impedir, Deus teria impedido. Deus teria impedido, porque Deus é Deus. Ele pode. Ele já impediu coisas piores, né? Ele poderia ter impedido, mas não. Mas ele permitiu para que através da vida dela, muitas meninas saem desses relacionamentos conturbados. Eu sei que muitas mães vão ficar mais atentas aos seus filhos, né? E eu creio que ela está com Deus, eu creio, sabe? Porque quando tudo aconteceu, quando ele esfaqueou ela ainda levantou, ela foi na mesa que ela estava, sabe? Então, e de lá até o hospital, Deus deu 1h30 de vida para ela. Então, ela teve aquele tempo de ter aquele particular com Deus, porque ela foi criada na igreja, ela foi apresentada para Deus, ela era ungida de Deus. Ela saiu um pouquinho, foi coisa de 1 ano que ela se afastou da igreja, aconteceu tudo isso. Mas sei, sabia, ela conhecia, ela tinha temor de Deus, sabe? Então, e Deus resolveu ceifar a vida dela, porque ela ainda tinha o Espírito Santo. Porque ela poderia seguir por um caminho onde ela se perdesse e não fosse ter mais volta. Então Deus falou, não. Ela era líder do grupo do louvor, ela cantava no grupo de jovens. Então, ela era ungida de Deus, então Deus permitiu. Mas eu creio assim, que se Deus permitiu, é porque muitas vidas ainda vai ser salvas, através de tudo isso que aconteceu com ela. Eu não vou deixar tudo isso cair no esquecimento. Isso não vai cair no esquecimento. Isso eu falei no nome de Jesus. Então, não vai ser. E o movimento estará com a senhora, levando, sim, ecoando essa voz pela paz, pela vida. E o Descomplicando, que é o meu programa, também está à disposição de todo o movimento e de todas as mulheres que precisam ser ouvidas. Inclusive, esse depoimento da senhora é muito importante para que os filhos também que estejam em casa aprendam. Eu sei que é uma outra realidade, a gente vive numa outra geração, mas, filho, ninguém mais, seu pai ou sua mãe, deseja a sua felicidade, a sua plenitude. Então, ouça. Muitas vezes nós vamos incomodar, sim, e agora mais ainda, mas ouça. Investigue, não acredite na fala da sua mãe, do seu pai. Vai atrás, procure você mesmo, porque você pode salvar a sua própria vida e ouvir os conselhos das pessoas que estão à sua volta e querem o seu bem. Eu queria só mais uma pergunta, porque eu acho que é muito importante. O que tem fortalecido a senhora? Deus. A gente já sabe a resposta, mas é uma mensagem importante. O que tem me fortalecido é Deus, sabe? E esse movimento, só pode esse movimento, eu estou vendo Deus. E também, eu estou vendo Deus assim, nos detalhes, sabe? Tem acontecido, a partir do momento que Deus recolheu ela, muitas coisas têm acontecido que não é coisas grandes, sabe? Só falar coisas grandes, mas eu tenho visto Deus nos detalhes, muito detalhe. Teve um líder que foi líder do jovem dela, lá no velório dela, teve pessoas que já procurou ele, falando que estava passando por essa situação, sabe? Então, eu creio assim que eu estou vendo Deus em tudo. E Deus tem me fortalecido. Eu vim para cá, eu falei assim, Deus, eu sei que eu não vou ter coragem para falar nada, para fazer nada, mas eu preciso me fortalecer, porque se eu quero que esse movimento continue, se eu quero que ela não seja esquecida, eu tenho que falar. E Deus me fortaleceu. Se eu estou falando aqui, se eu falei ali, é porque Deus me fortaleceu. Porque se não é Deus, gente, não tem jeito.
Não tem jeito. E pode contar com a gente. Eu agradeço a sua disponibilidade em colaborar com mais vidas, porque muito além de conseguir publicidade, o movimento ele quer realmente chegar em mais vidas, em mais lares, em mais casas e realmente ajudar a salvar vidas. Sim, é verdade. Muito obrigada, dona Solange. Que Deus conforte, dê forças. Nem vou falar que é diariamente, eu vou falar que é por minuto. Minuto a minuto que ele fortaleça a senhora. E eu quero deixar aqui um conselho para os filhos, né? Que eu falei das mães, né? Mas eu não falei dos filhos. Filhas, fica atenta. No primeiro sinal, cai fora daquele relacionamento. No primeiro não que você ouvir do seu namorado ou da sua namorada, porque isso aí serve para os homens também, né? Eu estou olhando para ele aqui. Então, isso serve para os homens, porque eu sei que tem homens que vivem num relacionamento que sofrem também, porque tem mulheres que não é fácil, né? Então, esse é o conselho que eu deixo para você. Primeiro grito que a pessoa der com você, sai fora. Não aceita, você não pode aceitar, porque depois que a pessoa entrou lá para sair, não tem como, é complicado, é difícil. Sai. Mas como você vai sair de uma relação assim? Você sai machucada, você sai arrasada. Eu vejo assim mulheres que falam que não quer mais saber de homens por causa de uma relação abusiva. Sendo que existem muitos homens bons aí. Inclusive, eu acabei de ver o ex-namorado da minha filha aqui. Eles namoraram 7 anos. Ele era um doce de pessoa. E eu acho que ela achava que todos os homens eram assim. E foi quando ela acreditou que ele poderia ser assim, aconteceu isso, né? Então, existem muitos homens bons. Então, não aceita um grito, não aceita uma palavra de ofensa, sai fora. Escuta, igual você falou, escuta o conselho da sua mãe e do seu pai. Porque esses são os que mais amam e que querem o seu bem. Exatamente. E claro, né, gente? Eu não tenho como não dizer isso a vocês. A terapia ajuda com que você saia do relacionamento abusivo. Que você comece a ter uma autoestima desenvolvida para você entender lá no passado por que você tem escolhido e muitas vezes com casos recorrentes de relacionamentos que te fazem mal. Então a terapia, ela não é mais uma coisa específica para doentes, transtornos mentais. Ela é sim para a gente cuidar da nossa saúde, do nosso equilíbrio emocional. Não sabe lidar com a vida, não sabe lidar com o conflito, teve algum trauma no passado que te faz hoje escolher relacionamentos abusivos, procure um profissional. Você pode ser melhor e viver uma vida plena. E para você que passou por um relacionamento abusivo, está machucada e ferida, procure-nos. Nós somos profissionais, a gente pode te ajudar a encontrar, sim, um caminho de vida plena ao lado de um homem que seja melhor para você. Esse é o nosso recado. Agradeço de coração. Fica com Deus. Vamos entrar todos em oração, porque essa mãe precisa e o mundo também precisa. Um beijo da Alexandra Dalfreto, Descomplicando. Gratidão a todos. Deixa eu falar mais uma coisa. Você me perguntou quem que está me fortalecendo. É Deus. E Deus e a oração. Os abraços. Como é importante um abraço, sabe? E a oração das pessoas. Porque eu sei que tem muito. Além das pessoas que eu convivo com elas, eu sei que tem pessoas que não me conhecem, que mandam mensagem. Então, o que está me sustentando é orações de vocês. Eu peço continue orando por mim. Eu preciso muito da oração de cada um. E nós vamos entrar em oração com você. Amém. Pode ter certeza. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada minuto da sua vida. E gratidão por estar no movimento com a gente. Pode contar comigo, tá? Obrigada, gente. Fiquem com Deus.